Olá, meus amigos. Olá, minhas amigas. Sejam muito bem-vindos a mais uma- um momento de bate-papo, um momento de reflexão entre amigos, entre os companheiros de estudo. Boa noite, Lâmia. Boa noite, querida Jane. Oiê! Hoje a gente tem uma noite especial, num dia diferente, mas que com certeza será muito providencial para esse momento que nós vamos passar, que nós já estamos passando, não é? Nessa transição planetária. Boa noite, Paula Moraes. Vamos aguardar nosso querido convidado da noite, que ninguém mais, ninguém menos do que Simão Pedro de Lima. Tá com saudade, Lâmina, das lives. Então, nosso querido irmão, que vai esclarecer pra gente tanta coisa que a gente ainda não consegue interpretar, talvez pelo pouco vocabulário que ainda temos. Boa noite, Sinara. A gente vê a Lâmina, né, Jane, só nos trilhas de luz e acompanhamos tudo que ela conta pra gente nas lives dela, nos estudos dela que ela posta, Leitores da Vida, se não me engano. Sugiro que todos também acompanhem. Boa noite, Osmar Bernardini. Eu não consigo ver se Simão já entrou. Vamos ver aqui. Creio que ainda não. Ah, entrou sim. Eu que comi barriga, enviei aqui um convite para ele. Doutora Marlene Rosa, seja bem-vinda. Quanto tempo não nos falamos? As nossas amigas virtuais, não é? Que acompanham sempre conosco. Doutora Mônica, Vinícius. Já estou tentando enviar o convite, tá, gente? Eu sei que vocês não querem me ouvir falar, que eu não sei muita coisa sobre o Apocalipse, que é um tema bastante profundo e que necessita muito aprendizado. Assim, a minha internet está dizendo, Simão não está conseguindo participar. Simão, você quer tentar você me enviar o convite, meu amigo? Doutor Simão Pedro, doutora Marlene. Seja muito bem-vinda novamente aqui conosco, acompanhar esse querido irmão, né? Eu tento, viu, gente? Mas eu com tecnologia, apesar de trabalhar na área, às vezes me enrosco. Envio o convite, está dizendo que ele não consegue, então eu vou aguardar que ele me convide aqui. Para você parece que ele não aparece que entrou, né, Lama? Então, tô tentando aqui. Para mim aparece que entrou, mas aqui, agora apareceu novamente. Nosso querido. Agora eu vou tentar de novo. Eu e a tecnologia é um caso. Nayara, boa noite, querida. Gente, agora entrou. Agora eu vou ver se eu consigo fazer certo. E dá a mesma coisa, não está conseguindo. Eu também vi que ele entrou. Deixa eu ver por aqui. Aceitar, vamos ver se eu consigo. Ah, agora sim. Eu sou péssima com isso, amigo. Boa Eu noite, tudo sofro, bem? vai dando. Tudo bem, seja muito Tudo em bem-vinda mais paz? uma vez.
Tudo em Obrigado. paz, graças a Deus, recebendo você mais uma vez. Nosso querido, para quem não conhece, nosso querido Simão Pedro, da área do direito, mas assim, o que mais nos encanta é a parte de estudioso, divulgador, congressista. Escreveu algumas obras dentro da doutrina. Então, assim, um grande amigo virtual que a gente fez, além de esposo da querida Dona Leia, pai de um casal de filhos que aparenta ser muito bem educado e queridos. Então, esse é o nosso convidado dessa noite, que mais uma vez nos abrilhanta com sua presença, né, Simão? Alegria minha, Tereza, estar aqui com vocês. Eu sempre falo que eu faço parte do trilho espírita sem conhecer ninguém, É verdade. pessoalmente. E é uma alegria estar aqui com vocês. Sempre que vocês me convidam, é um motivo de alegria, né? Para a gente rever, né, a querida amiga, né, que ainda não conheço pessoalmente, Ainda, né? mas, Agora. mas mineiramente falando, nossos santos bateram, né? Então isso é muito interessante. E agradeço pelo convite, né? E do que você falou aí, eu fico só com um amigo, né? O restante aí eu acho que é exagero, né? Mas eu gosto, eu sou um dos apreciadores do pensamento espírita, vamos dizer assim. Apreciadores e amai-vos e instruí-vos, né? Então você nos ajuda com a sua competência nesse assunto de investigador. E não é à toa que é por isso que nós o convidamos para um tema bem complexo de entendermos, de interpretarmos, e que se a gente for ler, na primeira vez a gente se perde, que é o Apocalipse, né? É o último pedacinho que está na nossa Bíblia. E parafraseando Haroldo Dutra Dias, vou convidar todos que aqui estão para fazermos uma viagem até Éfeso, onde o nosso querido João, o último apóstolo de Cristo a deixar este planeta, o apóstolo mais novo que o acompanhou e o último a nos deixar, que em torno dos seus 98 anos, depois de já ter nos deixado o seu evangelho, como médium extraordinário, ser humano iluminadíssimo, recebe, né, do próprio Cristo imagens e símbolos que nos dariam a ideia do porvir da humanidade. E essas imagens e símbolos que muitas vezes, talvez na época por falta de vocabulário comparativo do que somos agora, com o que ele podia expressar, nos deixa muitas vezes perdidos na interpretação dessa mensagem tão linda, tão simbólica, onde tantas vezes a gente vê o tão falado número 7, o 666, a gente vê os cavaleiros, os selos, a mulher, as taças, e fica assim, o que será? E aí a gente tem a doutrina espírita como chave para ligar o texto bíblico hebraico, né, ao Apocalipse e nos fazer sentir, descobrindo este véu, fazendo essa revelação maravilhosa que espera por nós esse futuro extraordinário. E a partir daí, para nos ajudar a viajar por essas belas palavras desse querido apóstolo, escolhido assim a dedo, né? Um dos 12 escolhidos a dedo, fora o querido Paulo de Tarso também. Aí é sua vez Simão, de nos abrilhantar o caminho para a gente conseguir clarear um pouco as ideias a respeito do Apocalipse. Vamos batendo um papo aqui, nós vamos costurando, né? Vamos costurando o assunto. A ideia do Apocalipse,
primeira coisa que nós temos que perceber é o gênero literário. Apocalipse, ele é um gênero literário. Ele não é um livro só. Nós dizemos estilo apocalíptico. É uma forma de escrita, é uma forma de apresentação de ideias muito comum nos 2 séculos antes do Cristo. Se nós observarmos, nós temos 3 apocalipses no Velho Testamento e um apocalipse no Novo Testamento. Porque a palavra apocalipse, na verdade, ela significa revelação. É do grego apocalipstos, que significa revelação. E nós temos o profeta Ezequiel, o profeta Daniel e Zacarias, que eram escritos apocalípticos. Eles escreviam por formas de símbolos. Então, a literatura apocalíptica é uma literatura que busca a simbologia, de descrever acontecimentos, mas de uma forma simbólica, sem trazer uma ideia cursiva. Diferente dos outros profetas, né, Jeremias, Malaquias, Oséias, que eles falavam de maneira efetiva e cursiva. E o profeta Isaías tinha momentos de um estilo apocalíptico. Todas as vezes que se trazia uma simbologia. Então, é um gênero literário que João utiliza-se dele. Por isso que muitos autores entendem, ou muitos estudiosos, entendem que o João do Apocalipse não seria o João evangelista. Porque João evangelista escreve um evangelho cursivo e um apocalipse, uma literatura apocalíptica. Mas são alguns que pensam assim, a grande maioria, e a ideia corrente, o senso, digamos, corrente, é sim João evangelista. Mas, veja, o primeiro aspecto a perceber é esse, é a linguagem simbólica. Não é algo somente descrito, é uma simbologia que a pessoa utiliza para deixar uma ideia no ar, para deixar uma ideia que possa ser absorvida por grupos culturais que entendem o símbolo. Então, o primeiro aspecto é nós observarmos o chamado estilo literário, que é a literatura chamada apocalíptica. Então, João, ele segue esse estilo dos profetas Daniel, Ezequiel e de Zacarias, que tinham essa forma. Né? Quando a gente vê a figura, por exemplo, da prostituta no Apocalipse, Daniel trabalha com essa figura para se referir à Babilônia. Né? Quando se fala da noiva, nós vamos ver, por exemplo, Cantares de Salomão, em que a noiva vai estar presente, que a noiva é a população, o povo de Israel. Então, são linguagens simbólicas e, por isso, elas não podem ser lidas de maneira objetiva. Elas precisam ser lidas dentro do subjetivismo que elas trazem. E quais subjetivismos? A intenção, o contexto histórico no qual é escrito, a cultura de quem escreve para quem escreve. Então, esses elementos são as chaves interpretativas de uma linguagem arquetípica, porque o Apocalipse é uma linguagem arquetípica, trabalha com arquétipos. E os arquétipos comuns ao povo de Israel. Os arquétipos comuns àquele grupo cultural para o qual ele escrevia, que não era o grupo judeu somente. Na verdade, ele escreveu esse texto para as 7 igrejas da Ásia. Ele é um texto direcionado. Não é um texto feito para o mundo. Ele foi direcionado às 7 igrejas que estavam num contexto de perseguição. Porque havia perseguição Nero, né, e depois entra Antoninos. Então, esse grupo de igrejas era altamente perseguido. E aí a ideia era mandar, né, essa revelação, né, para as 7 igrejas, como que dizendo a elas que perseverassem, porque um dia haveria a vitória do Cristo. Então é preciso ler o Apocalipse
dentro desse prisma, dentro desse conceito. E aí nós temos 4 escolas que vão trabalhar com a temporalidade do Apocalipse. Nós temos uma escola que nós chamamos preterista. Essa escola preterista, de pretérito, é a escola que analisa o Apocalipse como tendo acontecido os fatos nos períodos dos anos da queda, antes até da queda do templo. Só que essa queda do templo foi no ano 70. Porque há estudiosos que entendem que o Apocalipse não foi escrito depois de 70, foi escrito por volta de 65. É a escola chamada preterista. Porque eles utilizam, por exemplo, o capítulo 6 do Apocalipse, que fala de acontecimentos que são característicos do período do templo. E nos anos 90 não tinha mais o templo. Então os preteristas trabalham com essa lógica que os acontecimentos se deram até a queda de Jerusalém, do templo de Jerusalém, da invasão romana. Já tem um outro grupo chamado futuristas, um outro grupo de estudiosos que entendem que esses acontecimentos é para um futuro histórico, um futuro que aconteceria ao longo do tempo, que não aconteceu nenhum fato na decorrência da escrita, mas sim em períodos posteriores. E colocam esses fatos futuros quando da institucionalização da igreja, ou seja, eles dizem que esses fatos ocorreram lá no século IV. Tem um outro grupo de estudiosos, de escola, que se chama historicistas, que associam o Apocalipse à história eclesiástica. Ou seja, os fatos ocorridos, ou teriam ocorrido, ou ainda ocorrem ao longo da história eclesiástica. Por isso, 1000 anos, mais 1000 anos, que seria os acontecimentos da própria história da igreja, a história eclesiástica. E existe um quarto grupo de escola, uma quarta escola de análise apocalíptica, que se chama idealista. Essa escola idealista diz que todos esses acontecimentos é no plano espiritual, não é na vida material. São acontecimentos espirituais, o fortalecimento espiritual da igreja, a luta espiritual do bem e do mal. Então percebam que são 4 escolas reconhecidas como estudiosas do Apocalipse. E cada uma caminhando para elementos diferentes. Por isso não se pode olhar o Apocalipse como um livro de simples leitura, sem entender o contexto daquelas 7 igrejas, como a igreja de Éfeso, a igreja de Filadélfia, de Minínia, as 7 igrejas que eram fortemente perseguidas. Não há como interpretar, não há como entender a estrutura do Apocalipse. Se nós ficarmos lendo o Apocalipse como se fosse uma leitura de Nostradamus, por exemplo, que também escreveu na forma apocalíptica, por isso ele escreveu em centúrias, e as centúrias que ele escreve são simbólicas, então os escritos de Nostradamus são escritos também chamados apocalípticos, pelo gênero literário, que utiliza centúrias e utiliza símbolos. Ele não trabalha com fatos. Então, é preciso, primeiramente, entender isso, que estamos lidando com uma escola literária que tem um estilo de se apresentar, uma escola apocalíptica, que sempre utilizará símbolos. E ele vai dizer para essas igrejas, se pegarmos especificamente do capítulo 6 ao capítulo 18 do Apocalipse, percebemos claramente os recados para as 7 igrejas, em que ele pedia mudanças, pedia conservações, o que deveria ser conservado na igreja, o que eles estavam, vamos dizer, o que ele elogiava na igreja, o que ele criticava na igreja, e que instrução ele dava para a igreja e qual promessa tinha para aquela igreja. Então, para cada uma das 7 igrejas, por exemplo, a igreja de Éfeso, a promessa era que ela seria a árvore da vida.
Para a Esmina, a igreja de Esmina, a promessa que João faz no Apocalipse é que a igreja de Esmina receberia a coroa da vida. E isso ele escreve no texto. Então está dando o recado. Criticava, por exemplo, na igreja de Éfeso, só para a gente ter uma ideia, ele criticava a rejeição, pedia que eles não lutavam contra o mal, eles eram perversos. Então ele criticava a perversidade que existia dentro daquela eclesia, né, daquela igreja. Ele criticava a falta de amor ao Cristo. E ele elogiava, de certa forma, a força que eles tinham para evitar essas coisas, embora não conseguissem. Então ele elogiava o esforço e criticava a falta da demonstração de amor ao Cristo. E pedia a eles que eles fizessem as obras, que amassem a Cristo fazendo as obras, e não somente decantando as leituras. Então perceba como ele foi fazendo isso. E aí ele tentava mostrar a essas igrejas, essas eclesias, os riscos que elas corriam. Aí sim entra a ideia dos diversos setes, porque eram 7 igrejas. E que formavam quase que uma... Se olhar o mapa, elas formavam quase que uma sequência linear, como que fazendo uma divisa de território. Era Várias uma linha pessoas quase perguntaram reta. se essas igrejas foram fundadas por Paulo, que eu já vi correndo Não, nem algumas. todas, nem todas. Perguntaram aqui A de algumas Éfeso, vezes. sim. A de Esmina, não. A de Pérgamo, não. A de Tiátria, não. A de Sardes, não. São 7 igrejas da Filadélfia, a igreja da Laodiceia. Então, são igrejas que foram se formando naturalmente com a presença de apóstolos e de discípulos. Né? Porque, assim, não vem muito a diferença, mas quando nós falamos discípulo, é aquele que efetivamente conheceu o Mestre. E apóstolo é aquele que divulga a mensagem do Mestre. Então, todo discípulo é apóstolo, mas nem todo apóstolo é discípulo. Por isso nós chamamos de apóstolo Paulo, mas não de discípulo Paulo. Porque ele não conviveu com Jesus, mas ele era o apóstolo dos gentios. Ou seja, ele divulgava a mensagem aos gentios. Então, muitos apóstolos atuaram, e não somente os 12 discípulos e apóstolos. É preciso perceber, Pedro fez uma referência grande nessa região. João Marcos, o evangelista, foi uma referência grande nessa região. Timóteo foi uma referência grande nessa região. Tito foi uma referência grande nessa região. Então, são igrejas, são eclesias, porque a gente usa a palavra igreja, ela é mais institucional. A ideia ali, quando falava igreja de Éfeso, de Esmina, não era no sentido institucional. É eclesia. Eclesia é grupo de pessoas. Pequenos grupos de pessoas que se reúnem para a vivência de uma ideia. Então, havia uma dificuldade grande ali. Imaginemos uma perseguição forte como foi a do final do século I, meados do século I, né, e seguiu. Então, todo esse processo é o processo que motiva João a escrever. Motiva, só que o motivo externo, e ele mesmo explica no prólogo, ele vai dizer que ele foi chamado pelo Cristo em arrebatamento celeste, né? Num termo mais propício à época. Ou seja, num processo de desdobramento espiritual, ele simplesmente ascende-se a uma realidade espiritual na qual Cristo estava e o Cristo direciona, dando a ele as condições de todas as percepções, dando a ele os símbolos para que ele trabalhasse com esses símbolos, que seria significativo para aquelas 7 igrejas. Porque para quem ele manda o texto? Para as 7 igrejas. Isso ele diz lá no prólogo. No prólogo ele já vai dizer para as igrejas da Ásia, né? Hoje chamamos Ásia Menor, né? o Médio Oriente. Então ele encaminha esse texto para lá. Por isso que a gente tem que tomar alguns cuidados de tentar usar o Apocalipse para ficar explicando guerra A, guerra B, guerra C. Ele tem uma aplicabilidade bem localizada.
é uma forma literária, diferentemente dos evangelhos, que é um escrito universal. Ali é como uma carta paulina. A carta paulina direcionada aos coríntios interessava aos coríntios. Aos Efésios interessava aos Efésios, aos Colossenses, aos Filipenses, e assim segue. Diferente de uma carta de Pedro, de João, de Tiago, de Judas, que são chamadas cartas universais, escreveram para todos. O Apocalipse ele pode trazer uma ideia universal, mas escrita para 7 igrejas. É, a Então, gente primeiro esquece isso, ponto é né, perceber Simão? isso. Tem um monte, outras pessoas escreveram o pavor da palavra Apocalipse, né? Porque imagina aquela coisa hollywoodiana de que vai ter um cataclisma, vai acabar tudo, igual Veja, 2012, né? isso é linguagem simbólica. Porque o Apocalipse ele traz uma linguagem que nós chamamos de linguagem escatológica. Ele traz uma escatologia, que é aquele momento de julgamento final. Mas nós temos que entender que essa escatologia ela está dentro do conceito dos símbolos. A escatologia apocalíptica é simbólica. É esse ponto. E ali ele trabalha com aquela ideia reinante à época da segunda vinda do Cristo, que imaginavam que era rápido, daí uns dias já estava chegando. E aí ele vai trabalhar os acontecimentos que antecedem a segunda vinda e os acontecimentos que sucedem a segunda vinda, mas não localiza no tempo. Não há uma localização no tempo e no espaço. Quando se coloca temporalidade no Apocalipse, tipo 1000 anos, 42 meses, não é uma temporalidade cronológica, é uma temporalidade de maturidade. Então é preciso perceber esse aspecto contido na obra. É como nós não estou fazendo, não é igualdade, é só para a gente ter uma analogia. É como ler, por exemplo, a Divina Comédia, de Dante Alighieri. Ele trabalha com símbolos. Tá certo que lá ele foi um tanto irônico, não é a figura do Apocalipse, mas para a gente entender, se nós lermos, por exemplo, o Inferno, o Purgatório e o Paraíso de Dante, nós vamos ler como se fosse uma poesia, porque é uma métrica que ele utiliza e vai trazendo símbolos. Ele mistura realidade, que é ele mistura uma veracidade, que é Virgílio, poeta romano já morto, ele mistura a mitologia grega, tudo ali dentro. Né? E aí, se você ler aquilo como se fosse um livro de história, não terá entendimento nunca. Porque ele faz um conjunto simbólico que não dá para ler de maneira cursiva, linear. Então é preciso ler Dante como ele escreveu. Um grupo de poemas dentro de um grande fato, de uma grande escrita. O Apocalipse ele é um conjunto de ideias, de símbolos, que vão representando ciclos não determinados em termos de cronologia. Não pode se dizer, isso vai durar 1000 anos, então começou no ano X, efetivamente. Não necessário. Não é necessariamente isso. Então, esse é um ponto que precisa estar bem claro, porque senão nós entraremos com o olhar de um leitor de fatos lendo um livro de simbologia. E aí nós vamos transformar o dragão em dragão, vamos transformar o selo em selo, o candelabro em candelabro, o chifre em chifre, a besta em besta, e não é isso que está ali trabalhando. Veja, a ideia da besta, ela é entendida se utilizar a escola preterista ou a escola futurista, ela é entendida como o próprio Império Romano. Quem perseguia todo aquele grupo? O Império Romano. Quem era a grande besta do Apocalipse, segundo essas duas escolas? O Império Romano. Porque ele é que estava perseguindo a religião, ele é que estava perseguindo as igrejas. Então, para aquelas 7 igrejas, se dissesse, olha, a besta é a futura igreja. Eles nem sabiam que era igreja. Eram eclesias.
Então, o que seria essa ideia? O Império Romano, para ele, seria uma besta. Mas se olharmos a escola historicista, que entende que o Apocalipse é acontecimento eclesiástico, vão dizer que são as doutrinas falsas surgidas. Se é a igreja analisando, ela vai dizer que são as doutrinas falsas surgidas, como o arianismo, o originismo. Se for na linguagem dos arianos, eles dirão que a besta é a própria igreja. Percebeu, então, como não é uma coisa assim determinada, é uma linguagem simbólica, é como uma parábola. Nós vamos interpretá-la de acordo com algumas circunstâncias e tem aplicabilidade. Então, não há como dizer peremptoriamente que é isso ou aquilo. Emmanuel, por exemplo, ele trabalha esse assunto no capítulo 14 do livro A Caminho da Luz. Ele vai trazer ali um ensaio muito rápido, uma página e meia, talvez, muito rápido sobre essa ideia. E aí ele vai trabalhar a ideia da besta como não a igreja no sentido pessoas, ele vai trabalhar a igreja no sentido ideia, desvirtuamento, criação de cismas, criação de dogmas. Então ele vai dizer que isso é um desvirtuamento. Né? E vai fazer até algumas análises numéricas, né? A partir de frases latinas. Mas João escreveu em latim, João escreveu em grego. Então ele não criou uma numeração baseado numa sentença latina. Né? Ele escreveu em grego. Então você percebe que existe muitas aberturas. É um leque, né? Análise, né? Então, é muito subjetivo. Por isso é que precisa ter uma hermenêutica. Para a gente não, me desculpe a linguagem mineira da minha juventude, ou seja, de antigamente, para a gente não viajar na maionese. Então, precisa de uma hermenêutica, de limites interpretativos. Gramático literal, gramático histórico, histórico literal, para a gente não ficar viajando na maionese e fazendo do Apocalipse um livro sem fundamento. E ele é um livro forte, um livro de orientações, um livro de avisos. A simbologia do 7, o 7 é o número perfeito. 7 é o número da concretude para o pensamento judaico. É o número que fecha. Por isso, o sétimo dia não criou nada na parábola da criação. Até o sexto são criações, o sétimo é o fechamento, é o descanso. Por isso, o sétimo dia, o sabá, é fundamental para a estrutura judaica, porque é o dia do descanso, não, é o dia do reconhecimento da obra perfeita. Por isso é o dia que não se faz obra, porque ela já está perfeita, já está acabada. Então, quando se usa a ideia das 7 igrejas, veja, a ordem acabada, os 7 selos, ordem acabada, os 7 cavalos, ordem acabada, o candelabro de 7 estátulos, é obra acabada. E toda a estrutura do 7 que está no Apocalipse. Se nós olharmos a punição de Caim 7 vezes, ou seja, já acabou a punição 7 vezes. O perdão então, 70 vezes 7. O perdão 70 vezes 7, porque é o que Lameque estabeleceu. Porque esse 70 vezes 7 de perdão que Jesus fala para Pedro é uma fala de Lameque, que está no capítulo 4 do Gênesis bíblico. Quando Lameque diz, Caim pecou, foi homicida e foi punido 7 vezes. Lameque foi homicida e será punido 70 vezes 7 vezes. Então, o número 70 vezes 7 não foi aleatório de Jesus. Foi dito por Lameque. E se Lameque falou que a punição maior é 70 vezes 7, o perdão maior é 70 vezes 7. Ou seja, quantas vezes houver o erro, quantas vezes haverá o perdão. Então, em Jesus nada era aleatório. Tudo era ajustado. Por isso que, para ler os evangelhos, precisa conhecer o Velho Testamento. Porque Jesus se referia ao Velho Testamento. E o Apocalipse vai utilizar o número 7 como esse elemento. E quando usa o número 666, é inacabado. Não é o 7, é o 6, é inacabado.
Ou seja, a besta, ela não termina, ela acaba. Ela vai ser destruída. Então, agora, o que é essa besta? Bom, aí para cada época da história puseram uma delas, né? Para esse fim. Deixaram até o Hitler como besta também. Alguns colocaram em Hitler, outros colocaram em Napoleão, outros colocaram em Guerreiros do Oriente. Então, veja, não tem como fechar essa questão. Porque se ela fosse fechada, não seria simbólica. Isso é para alertar. Então, a escola idealista, que fala que tudo acontece no mundo espiritual, ou seja, é a batalha do espírito, veja, ela é simbólica, mas é uma escola interessante. A batalha espiritual, perceberam? Então, nós vivemos numa batalha espiritual, é onde vem a espada de dois gumes, que está lá, de dois cortes do Apocalipse. O que é essa espada? Não é a espada que Jesus foi falar, eu não vim trazer a guerra, trazer a paz, mas a espada que divide. E ali ela tem dois cortes, dois gumes, que aí vem as interpretações, né? A palavra digamos, de Deus, e aí vem a estrutura com Jesus, a palavra dos evangelhos. Os evangelhos que atuam no mundo físico, no mundo espiritual, atuam no mundo moral e comportamental. Veja, dois gumes. Então, são várias formas interpretativas para se trabalhar. Mas o que se tem, o que simboliza a espada? Divisão, o antes e o depois. Existe o antes da igreja do Cristo, da eclesia. Existe o depois. Por isso Jesus dizia, vim trazer a espada, que é o que nós chamamos até de estranha moral, né? Que Kardec resolveu chamar de estranha moral, mas é a divisão do antes e do depois. Então, o Apocalipse tem o antes e o depois, que ele chamou de Nova Jerusalém. Por que Nova Jerusalém? Porque a velha tinha sido destruída. O templo estava destruído. Então, Nova Jerusalém, um novo mundo. Aí vem os teólogos e vão dizer, não, essa Nova Jerusalém é depois da segunda vinda do Cristo. Uhum. E se nós olharmos a ideia espírita, essa Nova Jerusalém é um mundo melhorado. Quando? Quando se melhorar, conforme está lá na última questão do Livro dos Espíritos, na 1019, né, quando o reino do bem terá lugar sobre a terra? Quando os bons habitarem em maior quantidade. Quando da terra forem banidos o orgulho e o egoísmo, que são as marcas, digamos, da besta, por assim dizer. Então, percebam que é um livro rico, muito rico em símbolos. Mas é preciso que nós entendamos o símbolo. O primeiro, o cavalo branco, né? Depois vem o de cor púrpura, né? O vermelho, depois vem o esverdeado, né? O laranja, negro, né? O preto. O negro, e cada um vai significando. O vermelho significam as guerras, o derramamento de sangue, a peste que vem no esverdeado, a doença. Então, são símbolos, mas sempre 7. Por quê? Porque terá término. Porque é algo que se acaba, que se termina, que cumpre o objetivo. E aí vem os 7 candelabros, que cada um tem 7 espaços, e aí os 7 selos, né? Essa questão do que é o selo, né? O que significa o selo, que Paulo foi trabalhar, né? Trazemos em nós o selo de Deus na presença do Cristo. Cristo foi o selo da agonia. Então, vejam, que são as marcas, né? As marcas. Ou seja, a completude, quando terminar isso. Então, sim, ele fala de um futuro distante, fala de um futuro distante em que tudo se termina no aspecto da maldade, que haverá, sim, uma segunda vinda do Cristo, mas uma segunda vinda do Cristo que ele não coloca em pessoa, ele coloca em mudança da própria humanidade, porque ele não pessoaliza no Apocalipse. Então, assim, Tereza, de forma geral, né? Eu falei que era um bate-papo e está virando um monólogo. Mas eu não entendo nada, eu sou daquelas que, assim, às vezes que eu li, eu apavorei no começo até. Então, eu sou daquelas que está aproveitando cada pedacinho do que você está falando e tentando fazer um nexo com
com esse momento, com esse fechamento de ciclo que nós estamos encerrando, né, de um planeta de provas e expiações e para começar esse novo ciclo de um mundo melhor, né, dessa presença Pois é, de mas veja mudança. só, hoje nós estamos falando isso. Mas lá, quando Kardec fez a codificação, também falaram isso. Já se aproxima o tempo. E só Já tem 165 anos. Lá pelos anos 1000, disseram a mesma coisa. Olha, agora é novo tempo. Quando Jesus foi crucificado e reapareceu, disseram, ele vai voltar daqui uns dias. Na verdade, a gente sempre está dizendo final de ciclo quando nós estamos no ciclo. Então, se nós pudéssemos perguntar lá no século XVIII, eles disseram assim, não, agora é um novo mundo, o século XX, como aconteceu no ano 2000 para o ano 2001, que é a virada do século. Não disseram assim, 2001, como nós fazemos todos os anos, não fazemos? Agora a humanidade muda. Então, percebeu que isso tudo é um arquétipo que nós criamos? Porque ninguém precisou em datas quando aconteceria nada. Porque nada está determinado em datas, tudo depende de momentos psicológicos. Se nós olharmos o sermão profético, que é uma maneira apocalíptica no Evangelho de Mateus, que é o capítulo 24 do Evangelho de Mateus, ali também guerras, rumores de guerra, nações contra nações, filhos contra pais, símbolos, é uma linguagem apocalíptica, mas se olharmos especificamente o versículo 36, nós veremos ali Jesus dizendo que não tem data para isso. Ele diz lá, o evangelista escreve no versículo 36, quando essas coisas acontecerão, ninguém o sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, somente o Pai. Jesus dizendo isso. Nem os anjos dos céus, nem o Filho. Quem é o Filho? Ele. Nem ele saberia. Somente o Pai. Porque só Deus é onisciente. Por que não sabe quando? Porque quando as pessoas se modificarem. Quando a maioria se modificar. Pode ser daqui a alguns anos, décadas, séculos, milênios. Mas dizem os Espíritos que chegará um momento que isso precisa ser ajustado. Dá uma apressadazinha. Que é o que está lá na última questão do Livro dos Espíritos. Quando são chegados os tempos, né, é necessário que se apresse. Agora, isso é quando? 2045, 49, 58, 60? Não se tem essa data. Mas nós gostamos de trabalhar datando. Nós gostamos de trabalhar no ano 2000, não era 2019? Era 2000, um cálculo de 50 anos. Agora, quem calculou, que percebe, nós queremos trazer muitas, como é que eu posso chamar? Muitas certezas numa humanidade que é eminentemente analisada pelo prisma moral. E o prisma moral não tem data. Eu não posso dizer, Tereza, você vai se melhorar em 10 anos. Se der os 10 anos você não se melhorou, como é que fica? Então não tem como estabelecer isso. Por isso, Emmanuel foi muito feliz quando ele escreve lá no Caminho da Luz, o Espiritismo veio na hora psicológica das grandes transformações ajustar o espírito humano. Veja, na hora psicológica. Se nós observarmos uma outra questão em Emmanuel, nós veremos esse aspecto para o Apocalipse. Na questão 382 do livro Consolador, quando ele vai falar da mediunidade. Ele diz assim, a mediunidade é aquela luz que seria derramada sobre toda a carne, prometida pelo Divino Mestre e aos tempos do Consolador prometido atualmente em curso na Terra. Olha como é que ele fala isso. Ele está se referindo a quê? Ele está se referindo a uma profecia de Joel, lá do livro de Joel, capítulo 2. Quando Joel diz assim, naqueles dias derramarei meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos, jovens terão visões, vossos velhos terão sonhos, vossos filhos e filhas profetizarão. Veja, como Joel fala, naqueles dias. Ele deu uma data? Não, naqueles dias. Que dias? Nos dias do Senhor. Aí Emmanuel vem e fala, olha, a mediunidade é aquela luz que seria derramada sobre toda a carne. Veja, derramarei meu espírito sobre toda a carne, está lá em Joel, que foi repetido por Pedro no capítulo 3 do livro Atos dos Apóstolos, quando Pedro faz o grande discurso dele lá no cenáculo. E aí
tanto o capítulo 3 dos Atos como o segundo de Joel vai trazer a mesma frase. E aí Emmanuel fala, a mediunidade é aquela luz que seria derramada sobre toda a carne, prometida pelo divino amigo, ou divino mestre, aos tempos do Consolador, atualmente em curso na Terra. Ou seja, agora estava acontecendo isso. Mas ele diz atualmente na Terra. Esse atualmente quer dizer agora é o tempo, mas não estava determinado a data. Mas o tempo aconteceu. Então o Apocalipse ele trabalha com tempo, não com cronologia. Ele trabalha com tempo. E não há nenhuma cronologia estabelecida. Até porque essa cronologia nossa, ela é depois do século IV. Não se tinha essa divisão temporal de séculos. A turma que estava no século I não dizia que estava no século I. Eles seguiam E eles contavam diversos também, calendários né? deles. E era com ciclos de 7 e não ia dar, por exemplo, 365 dias, dariam 360. Então, se fosse contar na época o Então são 7. outras contagens, percebeu? Não tinha essa estrutura. Porque aí há aquelas pessoas que dizem assim, não, cada capítulo do Apocalipse é um século. Então acabou no século 22, porque só tem 22 capítulos. Né? E outra coisa, capítulo não constava no Apocalipse. Nenhum capítulo constava nos evangelhos, no Apocalipse, nenhuma obra. Capitulação é coisa depois do século X, que foram dividindo capítulos e versículos depois do século XV. Os exegetas foram ajustando isso. Então percebam quantas viagens na maionese a gente tem quando as pessoas começam a trabalhar esses assuntos. Né? Então a leitura não é tenebrosa, não causa pavor. Ela é leitura reveladora simbólica, só. pura e simples simbólica. E aí vamos buscar o símbolo. Pegue um dicionário de símbolos e vai analisando ali, deixa eu ver o que significa espada. E um bom dicionário dos símbolos traz diversos conceitos. Aí eu vou pegar qual conceito? Como o povo judeu entendia a espada. Porque para outro povo a espada era outro símbolo, simbolizava outra coisa. Então, é igual interpretações. Vai lá na banca e compra um livro dos sonhos. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Para mim, uma cor pode me levar a um tipo de sentimento. Para você, aquela mesma cor leva a outro tipo. Depende da sua história. Então, quando interpreta-se, precisa se perguntar o que representa para você isso. E com base nisso é que a gente vai trabalhar a interpretação. No que representa o símbolo. Então, o que representa um candelabro para o judeu? O que representa um selo para o judeu? O que representa a espada para o judeu? E o que representa esses símbolos para aquelas 7 igrejas, 7 eclesias para as quais João direciona a escrita apocalíptica. Então, se não buscar isso, nós estamos simplesmente, a gente chama no direito de interpretação amplíssima, né? Expansiva. É uma interpretação expansiva. E a gente não pode interpretar expansivo, porque aí é subjetividade total. E aí nós não podemos, nós teríamos que saber qual era a subjetividade de quem escreveu. E ele vai dizer, logo no iniciozinho, ele vai dizer, deixa eu até pegar aqui, ele vai dizer assim, revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para nos mostrar aos seus servos as coisas em breve devem acontecer. Em breve deve acontecer. E que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João, o qual atestou a palavra de Deus. Bem-aventurados aqueles. Depois ele coloca, João, versículo 4, João, às 7 igrejas que se encontram na Ásia, graça para vós, paz a vós outros, da parte daquele que é, que era e que há de vir, da parte dos 7 espíritos que se acham diante do seu trono, os 7 anjos que estão lá no Apocalipse. Né? Depois vem, da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos, o soberano dos reis da terra. Veja como é que ele trabalha. Olha que linguagem assim mais eu chamaria de reforço literário. Né? Figuras de linguagem que ele utiliza. Né? Então, é preciso ler o Apocalipse dessa forma.
é preciso perceber até o capítulo 5 que é uma grande introdução. O capítulo 1 até o capítulo 5 é uma grande introdução. Depois, do 6 ao 18, são as revelações. Do 6 ao 18, ele faz as revelações para cada igreja, cada símbolo. Depois, até o 22, ele vai fazer o epílogo. Ele vai encerrar como uma carta, como aquelas cartas paulinas, que têm os seus epílogos, né? as suas conclusões. Ele vai falar da Nova Jerusalém, salvo engano, a partir do versículo 21, ele vai falar lá da Nova Jerusalém, vai falar das exortações finais, né? do chamamento final, e vai pedir as bênçãos. Então, veja, é como uma carta, só que escrita de maneira simbólica, trazendo revelações. Agora, esse em breve que é colocado, em breve deve acontecer. O que é breve, se não se tem cronologia? O que é breve para a imortalidade? É o mesmo comparativo que, no tempo de Deus isso vai acontecer. Qual é o tempo de Deus? O que é breve, o que é demorado? É mais fácil entender o que é perto de Mineiro. Depende. É pertinho, vai nesse pertinho de Mineiro para você ver. 10 quadras, né? Então, veja, é logo ali. Onde é o logo ali do Mineiro? Depende do que ele entende por logo ali, né? Então, até uma sugestão que eu dou, quando pedir orientação a mineiro, peça para ele explicar melhor. É logo ali, esse ali são quantos quilômetros? Aí vai explicar, são tantos quilômetros, essas coisas assim. Tá? Então, é esse em breve, Joanino. A gente precisa perceber que não está se falando de anos de cronologia. Está se falando de tempo. Aquele mesmo tempo lá do Eclesiastes. Aquela mesma ideia de tempo lá do Eclesiastes. Lá do capítulo 3 do Eclesiastes. Para tudo tem tempo. Todas as coisas têm seu tempo e há tempo para todo o propósito de Deus debaixo dos céus. Há tempo de chorar, há tempo de sorrir, há tempo de ir, há tempo de vir. Agora, quando é que eu vou, quando eu volto? Depende. E várias vezes eu vou sorrir, eu vou chorar, eu vou ir, vou voltar. São ciclos. Né? São ciclos. Quer ver outra ideia? Como é que se mede o tempo? Não tem um fator medidor de tempo. Tem? Não tem. Não, Lucimão, o ano mede o tempo. Não, o ano mede espaço. Como que ano mede espaço? O que é um ano? É o espaço que a Terra percorreu em torno do Sol. Esse percurso é chamado de um ano. O que é esse percurso? Espaço. O que é um mês? 1/12 do espaço que a Terra percorreu em torno do Sol. O que é uma hora? 1/24 do espaço que a Terra percorreu em torno do seu eixo. O que é um dia? O espaço que a Terra percorreu em torno do seu eixo. E 1/365 do espaço que percorre o Sol. Então, o que é o tempo? Desgaste do relógio. Esse é o tempo. No espaço de um ano há um desgaste. Esse desgaste é o tempo. Por isso dizemos no espaço de um ano e não no tempo de um ano. O tempo verdade. é percebido. Ele não é medido. Então, qual é o tempo de Deus? A percepção que cada um tem. Por isso, só nesse exercício da física nossa, nós podemos perceber o que é o tempo na linguagem apocalíptica. O que é o tempo na linguagem das profecias. É esse sentir, é esse momento de percepção. Então, para aquelas 7 igrejas, o tempo, o momento de sentir, de seguir, de perceber, era o Império Romano perseguindo. O tempo, por exemplo, no século XVI, era a perseguição às igrejas reformadas. O tempo, lá no século X, era o cisma das igrejas do Ocidente e do Oriente. Melhor dizendo, no século XI, né, nos anos 1010. Então, vejam, por isso é que nós não podemos, acho que a Lâmia colocou aqui, então o Apocalipse é individual? Não, não é individual, ele é coletivo. Mas é uma coletividade temporalizada, não cronologicamente estabelecida. Ela não é cronometrada. Ela é
temporalizada, no sentido que se dá ao tempo. Percebeu? Então, a gente precisa tomar esse ligeiro cuidado com a linguagem arquetípica que está no Velho Testamento, em boa parte dos livros, que está, no caso aqui, o objeto da conversa de hoje, no Apocalipse. E lembrando que Apocalipse é um gênero literário. Ai, esclarecedor demais, porque às vezes você pega para ler ao pé da letra e aí você vai ler os profetas, você acaba só ficando fazendo conta, né? Se você vai ler só superficialmente. E acaba Perfeito. não ganhando em valor de reforma íntima. Se você ficar igual Perfeito. a Chavua, né? E aí soma 7 dividido por 3, aí você começa a ficar doido se você vai estudar matematicamente isso para chegar na tal da data de 2057, que um monte de gente fala, né? Além do que, como a gente acabou de entender melhor a questão do tempo, não é data certa, não é cronológico, senão você fica louco, né? Se você, eu só tenho até Perfeito. tal dia, senão eu vou ser exilado. Pois é, e no outro dia você está lá com ele de novo. Exatamente. Você fala dos profetas. Por exemplo, nós temos que situá-los. Jeremias. Jeremias, ele é o profeta da diáspora. Ele fala, o que é a diáspora? Ele fala no momento em que o povo judeu é disperso, na primeira diáspora. E aí ele vai falar das profecias que aguardam esse povo em diversos lugares onde eles estiverem, ou estivessem. E ele vai falar, então as suas profecias, elas não têm a mesma característica das profecias de Isaías, que falava para o período, para o grupo judaico efetivamente reconstruído da diáspora. E Jeremias previu, como ele falava de uma diáspora, ele previu uma segunda diáspora, a diáspora dos anos 70, que foi a segunda diáspora, quando então acabou-se a estrutura de Israel e o povo ficou disperso até 1949, quando se criou o Estado de Israel pós-Segunda Guerra. Numa deliberação da ONU, criou-se o Estado de Israel. Então, do ano 70 a 1949, não existia o Estado de Israel. Existia a nação Israel, que em qualquer lugar do mundo onde eles estivessem, eles formavam uma nação. Não havia o Estado, não havia o país. Estado é a organização de um povo dentro de uma regra de convivência. País é aquele povo numa área delimitada. E nação é o sentimento de pertença, o sentimento de pertencimento. Então, Jeremias previu a diáspora e aconselhou-os para a diáspora, dizendo: aprendei com os povos onde estiveres e dominai-os. Ou seja, vocês serão submissos por diversos povos, mas aprenda com eles e fique melhor do que eles. Então veja o senso de nação. Então, quando Israel volta no movimento sionista lá dos anos 20, que depois culmina com 1949 a criação do Estado, aquilo já fazia parte de uma estrutura que veio dos profetas. Então é muito forte essa linguagem. Percebe porque que João vai fazer uma forma de revelação? É muito forte isso na literatura judaica. É muito forte, é muito significativo para eles, né, principalmente daquela época. E para nós precisa continuar sendo significativo se nós aprendermos a criar as interpretações dentro dos limites que o texto e que a temporalidade permitiu ou permite. Né? Então, um outro ponto que na historiografia é trabalhado como a gente chama de falácia historiográfica, que são erros historiográficos. Um dos erros historiográficos, uma das falácias historiográficas, é querer entender o passado com o olhar do presente. Eu não posso estudar a civilização passada com os conceitos que eu tenho do presente.
Eu preciso olhar a civilização passada com um processo de empatia histórica. Eu preciso me colocar no lugar deles, no tempo deles. Exato. Porque senão eu faço uma análise no tempo de hoje, analisando o tempo anterior. Não é no século de hoje, analisando os séculos anteriores. É no tempo psicológico. E aí, por exemplo, quando olhamos o Velho Testamento com o olhar de hoje, nós vamos criticar, dizendo, olha, mas é um absurdo não poder trabalhar no sábado, olha, mas é um absurdo não poder pegar peso, mas é um absurdo a mulher no período menstrual sentar em um banco e temos que colocar fogo naquele banco, porque assim está lá. Mas isso é a crítica do olhar de hoje para o tempo da época. Então eu preciso me transportar para a época e perceber um povo que precisava de regras de higiene. E as regras de higiene, para serem recebidas e aceitas, tinham que vir de Deus. Então Moisés revestia os seus pedidos humanos com forças divinas para que houvesse aceitação. Veja, lá, se Deus ia se preocupar em criar uma lei pedindo que lavasse as mãos antes de comer. E ia punir porque não lavou as mãos. Percebeu? E aí Jesus veio em outro tempo, não é outro século, outro tempo, dizendo, o mal maior que faz ao homem não é o que entra pela boca, mas o que dela sai, porque a boca fala daquilo que o coração está cheio. Ele veio trabalhar uma ideia filosófica, porque já era outro tempo. Então, nós não podemos olhar, então, o Apocalipse com o olhar de hoje. Não podemos usar os conceitos de hoje e nem os fatos de hoje querendo amarrá-los ao Apocalipse. Aí uma falácia maior ainda. Porque, olha, do Império Romano até Hitler, quantas bestas já não colocaram como sendo a besta do Apocalipse? Isso é verdade. Quantas? Né? Um exército de bestas do Apocalipse. Não é isso? Então, assim, sem querer, já monopolizando, mas não querendo monopolizar a fala, é isso que a gente precisa depreender. Não só do Apocalipse, de qualquer texto. É o que a gente fala todo domingo, quando analisamos as obras de Emmanuel. Quantas coisas nós precisamos trazer antes de ler? Ou seja, quantas regras de gramática, quantas regras de hermenêutica, quantas regras de sintaxe, de semântica, a gente precisa perceber para poder extrair a ideia que está no texto. Porque a pessoa que escreveu sabia escrever. Então é diferente, né? Não é daquela turma assim como é que fala? Das abreviações, não. Ele é da turma que escrevia. Que escrevia. Exatamente. Ele, se o Emmanuel estivesse hoje utilizando um WhatsApp, por exemplo, ele seria aquela pessoa que escreveria texto e não colocaria abreviatura. Do textão, né? E assim, e até em conversa de WhatsApp, o que ele quer dizer. Uma vírgula mal colocada já muda o sentido da frase e causa conflitos, né? Então, você tem que entender que aquilo é um artigo definido, indefinido e etc. A Xiomara fala aqui, ó, extrair o espírito da letra. Quem disse isso? O apóstolo Paulo. Ele diz assim, vós sereis chamados a um novo ministério, ao ministério do espírito, não mais ao ministério das letras, pois a letra mata e o espírito vivifica. O que é extrair o espírito da letra? O que se quer dizer? No direito, nós chamamos espírito da lei. O espírito da lei é um dos elementos que se utiliza para interpretar. A gente diz assim, o que o legislador pensou é o espírito da letra. E com base no espírito da letra, vamos dar um exemplo, a nossa Constituição, o espírito dela é pós-ditadura. Então ela traz um aspecto amplamente de abertura, é muito aberta, ela é analítica ao extremo para evitar que cria assim, leis que não estão na Constituição e que por isso não seriam cobertas. Então ela ficou analítica. Mas por que ela é assim? Porque o espírito dela é de abertura total. Então ela precisa ser mais analítica possível para poder prever tudo que possa acontecer na sociedade. Veja, espírito. Então qual é o espírito do Apocalipse? Por isso eu iniciei dizendo, olha, vamos lembrar que eram igrejas da Ásia, vamos lembrar que elas estavam sendo perseguidas pelo Império Romano, vamos lembrar que já final do século, porque eu trabalho com a ideia de pós-70, ou seja, lá depois dos anos 90, eu sou dessa escola, vamos dizer assim. Primeiro nós temos que contextualizar, para depois analisar o texto.
E aí a gente percebe que o Apocalipse dá medo? Não. Pelo contrário, Agora não agradabilíssimo a tem leitura. mais como dar medo, porque só tem É agradabilíssimo. mensagens reveladoras e boas, né? Só Você coloca assim, 7 chifres. Nossa, que demônio é esse? não, se 7 você chifres. for plasmar como o demônio, como as imagens que estão aqui, você é um monstro, né? Você monta um monstro. Agora, o que significa o chifre? Bom, na linguagem de hoje não vou nem dizer, mas na linguagem da época, o que significava o chifre? O chifre era aquele instrumento com o qual você chamava um exército inteiro. É o berrante aí Berrante nosso aqui da nossa do Mato terra. Grosso, né? Veja, o berrante é um chifre enorme, algumas vezes uma junção de chifres, no sentido que se dá pejorativamente a palavra? Não. No sentido teológico da palavra? Não. Ele é algo de o quê? De fazer um Um chamamento, chamamento. de criar uma convergência. Então, o chifre precisa ser olhado na simbologia que ele tinha para aquele povo daquela época, que era algo para convergir, alertar. Então, você, como tem hoje no Exército, diversos toques de Aham. corneta, não tem a corneta do acordar, a corneta da marcha, a corneta da comida, a corneta do dormir, a corneta do risco. O chifre tinha os toques. Cada toque era para um fim. Você não tem o toque do berrante de apartar, para Tem. apartar os animais? Há um toque de apartar e há um toque de chamar? Tem. Então veja o que simboliza. Aí você já percebe que não tem nada a ver com o demônio de 7 chifres. São chamamentos, porque ele está chamando quem? As 7 igrejas. Então, 7 chifres, 7 candelabros, 7 selos. Para cada uma delas. E cada uma delas tinha um detalhe para ser resolvido. Né? Cada uma delas tinha que ser trabalhado, tinha erros. Então, vamos dizer, 7 erros, um em cada igreja. Aham. Percebeu, então, que é um texto muito agradável, Pela altamente nova simbólico. ótica que a gente conseguiu extrair hoje, né, é maravilhoso. Sem pensar nesse desespero de juízo final, né, com essa palavrinha. Mas Exatamente. assim, amigo, tem alguém dizendo aqui uma pergunta que seria legal você responder, mas depois eu te mando, porque a gente não quer tomar mais o teu Não, tempo. o tempo é de vocês, eu estou em casa. Deixa eu achar que a Jane colocou. Qual a sua opinião sobre dizerem que Jesus morreu por nós? É exatamente isso? Qual a interpretação correta? Escuto de muitas pessoas essa frase. Veja, ela é correta e ela pode ser tida como incorreta. Depende do que você quer entender pela expressão simbólica. Se nós percebermos, vamos lá, o que Jesus trouxe fora da ideia do amor e etc., dos ensinos, o que era a construção da época? Abraão havia dito que existia um Deus só, que ele chamava de El Shaddai, né, o Senhor Todo-Poderoso. Aí vem Moisés e fala que é um Deus só, mas esse Deus tem leis. E apresenta lá um código de leis. As leis do Decálogo, lá do capítulo 20 do Êxodo, e as leis do Deuteronômio, do Levítico, do Deuteronômio, salpicadamente, algumas no Êxodo, algumas lá nos Números, salpicadamente. Pronto. E aí vem Jesus dizendo, olha, de fato é um Deus só. Bom, e o Deus mosaico, o Elohim, né, o Senhor dos senhores, o Senhor dos exércitos, aquele Deus bravo. E aí vem Jesus dizendo, olha, existe um Deus só, legal, como Abraão falou, esse Deus tem leis, mas essas leis podem ser resumidas só no amar a Deus e ao próximo, e esse Deus não é lá bravo não, ele é pai. Veja, ok. E aí Moisés não falou como é que acontecia a vida. Ele dizia, olha, a pessoa vive muito tempo, morre e vai dormir eternamente. E os saduceus disseram, não, isso não existe, morreu, morreu. Ou seja, os saduceus eram materialistas da época. Os fariseus diziam, não, não, acordará no juízo final. E aí vem Jesus e fala assim, olha, meu reino, isso olha por minha conta, né? Não está lá no texto, meu reino não é deste mundo.
O que Jesus falou com essa frase? Ele disse que existe outro mundo. Então, Moisés falou que existia outro mundo? Não. Se olharmos o mandamento, por exemplo, honrarás teu pai e tua mãe, ele vai dizer, para que tenhas longos dias na terra que o Senhor teu Deus te dará. Ou seja, viver na terra. Ficar contando a idade do povo para falar que viveu muito tempo com Deus, 900 anos, 932, e assim vai. Veja, aí Jesus fala, meu reino não é deste mundo. Então ele foi dizer que existe outro mundo. E foi dizer que existe uma continuidade da vida. Que a gente sai desse mundo e vai para o outro mundo. Então a morte dele era a demonstração fática do que ele ensinava. Por isso ele precisava aparecer de novo depois da morte. Se ele não aparecesse depois da morte, a conversa dele era só retórica. Então veja o que o apóstolo Paulo vai dizer sobre essa aspas, ressurreição. Se Jesus não houvesse ressuscitado, em vão seria a pregação, vã seria a doutrina. Veja a fala do apóstolo. Então Jesus revela um outro mundo. Por isso a morte dele libertou-nos de um conceito de vida terrena. Então, por isso eu disse, tem fundamento dizer morreu por nós? Tem. Do ponto de vista filosófico, do ponto de vista moral. Agora, do ponto de vista efetivo, não. Porque cada um dá contas de si mesmo a Deus. Então, a morte dele foi uma libertação. O que é libertação? A abertura das portas. O sair da cela depende do prisioneiro. Então, ele não salvou pegando o prisioneiro e tirou da cela. Ele abriu as portas para o prisioneiro sair com as suas pernas. Por isso, a libertação. Então, se nós olharmos, por isso que a gente não pode fazer uma crítica assim seca e cartesiana. Não, Jesus morreu por nós. Peraí, o que você quer dizer com isso? Eu quero dizer que ele nos trouxe, a morte dele abriu nossa visão para a vida espiritual. Opa, perfeito, então está correta a frase. Se é esse o sentido. E aí vem a questão, lavou os pecados. Depende do que você quer dizer por isso. Se você, com esse sacrifício da cruz, entendeu isso, a reaparecimento aí mudou sua vida, ótimo, para você foi. Mas é interessante isso, só para você perceber. A época de Santo Agostinho, encarnado, ele tinha um opositor filosófico, chamava-se Pelágio. Santo Agostinho, já na fase teológica, ou seja, já era um dos pais da igreja já para reconhecê-lo, e havia um opositor filosófico chamado Pelágio. E ele certa vez perguntou a Agostinho, Agostinho, a morte, o sangue vertido na cruz, lavou os pecados do mundo? Ele disse, sim, todos os pecados do mundo foram lavados. E ele disse, lavou os pecados anteriores? Lavou todos os pecados. Então por que se continua batizando as pessoas? Se o pecado original foi lavado na cruz, por que se batiza? Se é para pagar o pecado original. Veja o que Pelágio perguntou. A resposta, mistério. Veja, por quê? Porque é algo que não passa por um raciocínio filosófico factual. Se lavou os pecados, não tem mais o pecado original. Se não tem mais o pecado não original, batiza. você tem que batizar. Percebeu? Gente, acabou a luz aqui, voltou. Percebeu isso? E aí Pelágio faz uma outra ponderação com Agostinho. Ele diz assim, Deus perdoa os nossos pecados? Ele diz, claro, Deus perdoa os nossos pecados. Deus perdoa os meus pecados. Se eu errar, ele perdoa a mim? Sim. Ou então, se ele perdoa os meus pecados, por que ele imputa a mim os pecados de Adão? Ou seja, o que eu faço, ele me perdoa, agora o que Adão fez, eu tenho que pagar por ele? Vejam, olha como Pelágio trabalhava. Por isso que eu chamo opositor filosófico. Ele não era ateu, mas ele questionava alguns elementos. E é isso que nós vamos avaliar. Então, o sacrifício da cruz teve um valor simbólico grande, sim. Teve um valor filosófico grande, sim. Teve um valor moral grande, sim. Mas resolveu a minha vida? Não, porque ela depende da minha atitude. Se eu compreendi tudo isso, resolveu a minha vida. Se eu entendi tudo isso, se eu percebi tudo isso,
mudou a minha vida. Aí eu posso dizer, o sangue vertido da cruz me libertou. Percebeu? Eu me libertei, melhor dizendo, com o sangue vertido na cruz, simbolicamente, com o sacrifício da cruz, eu me libertei. Então, sim, por isso que eu digo sim e não para essa pergunta que a Jane colocou. Né? Assim, ela colocou de maneira bem provocativa, né? Bem no sentido bom da palavra. Né? Eu acho Uhum. muito válido isso. E foi bom, né? Porque é, nós estamos na semana de Páscoa, né? Onde toda essa simbologia que você Legal, está colocando agora ocorreu. Então foi legal. E veja essa providencial. semana de Páscoa. Há um filósofo, houve, né, um filósofo já desencarnado nos anos 20, chamado Mircea Eliade. Ele escreveu um texto, não é um livro, acabou virando um livro, mas era, na verdade, um artigo, chamado O Mito do Eterno Retorno. E ele vai trabalhar nesse mito do eterno retorno, ele vai trabalhar a ideia que não se morre um fato quando ele é relembrado, quando ele é retornado, quando ele é relembrado periodicamente, ciclicamente. E aí nós vamos perceber, o ano é um mito do eterno retorno. Porque todos os anos tem o 1º de janeiro que eu comemoro. Tem o meu aniversário que eu comemoro. Tem o Dia das Mães que eu comemoro. O Dia dos Pais que eu comemoro. E aí vai. Tem o É, Natal que eu comemoro. Tem, sei lá, o Dia da Pátria que eu comemoro. E aí vai embora. Todos os anos tem isso. O que é isso? O mito do eterno retorno, que não vai deixar que eu me esqueça dos fatos, dos símbolos dos fatos. Então, o que nós temos na estrutura litúrgica da igreja aí católica? O mito do eterno retorno. é. O que é uma missa? Se você pegar a missa, é um histórico do Velho Testamento e do Novo Testamento, contando a estrutura de Jesus. Mas é preciso dos 365 dias para fechar esse ciclo. Por isso tem o tempo do advento, são grupos litúrgicos que, somados, contam a narrativa de Jesus. E aí você tem na própria missa fatos de Jesus. Né? Uma palavra dele aqui, aí você tem uma primeira leitura, que é o Velho Testamento, uma segunda leitura, que é o Novo Testamento, uma das cartas, tem o Evangelho. O que é isso? A estrutura histórica judaico-cristã. Então, mito do eterno retorno. Quando nós temos agora as cerimônias, por assim dizer, litúrgicas, temos agora a Semana Santa, que se faz um rememorar, né, uma rememoração do acontecimento crucis, que é justamente o acontecimento maior da liturgia. E aí, veja, tem fundamento? Tem. Por que na segunda-feira levam a imagem de Nossa Senhora para um canto da cidade, na terça-feira leva a imagem do Senhor dos Passos, né, ali chamado assim, para outro canto da cidade, ou em outras cidades, inverte os dias? Para que haja um encontro. Para haver um encontro tem que haver o distanciamento. Não houve o distanciamento de Maria com Jesus, então se distanciaram. E aí na quarta-feira vem o encontro. E aí as duas imagens se encontram. Simbólico, ou seja, mito eterno retorno. Aí depois vem aquele momento forte da quinta-feira, que é para relembrar aquele momento que Jesus estava despedindo-se dos apóstolos, que deu as últimas instruções para os apóstolos, que não foi numa quinta, mas estruturou-se uma semana para dividir um dia. Um dia inteiro foi dividido numa semana. E aí depois vem a sexta, como ponto culminante das dores, né? E aí vem toda essa estrutura das dores, né? As 7 dores de Maria. Aí vamos colocar lá o momento que Jesus o momento que eles foram para o Egito, primeira dor, segunda dor, quando perdeu no templo, e aí vai, dor por dor. O que é isso? Mito do eterno retorno. Ou seja, filosoficamente, é uma forma de não deixar uma ideia desaparecer. Então, cria-se isso. Veja, tudo que eu estou dizendo, isso é justamente algo de grande valor. Nós não podemos fazer uma crítica dizendo que absurdo. Não, isso tem um valor filosófico enorme e tem uma estrutura previamente estabelecida. E aí depois vem o momento da Páscoa, né?
Páscoa cristã, Páscoa judaica. Por quê? É o momento da libertação. O que comemora-se na Páscoa judaica, a libertação do Egito, e o que se comemora na Páscoa cristã, a libertação dos mortos, vamos dizer assim, o reaparecimento de Jesus, a comemoração da vida espiritual, da vida imortal. Então, são dois momentos significativos. Agora, faz parte de uma liturgia que tem por finalidade rememorar, contar a história sempre, para que ela não desapareça. E sempre contada do mesmo jeito. Né? Aí você tem lá o sermão das 7 palavras. Quais 7 palavras? As 7 frases que Jesus disse quando estava crucificado. É uma maneira simbólica de prestar atenção naquelas frases, naquele tipo de pensamento. Né? E o que é isso? Isso é prática católica. Não, isso é prática filosófico-litúrgica, que a Igreja Católica desenvolveu. Né? Como nós temos a Lâmia dizendo aqui, né, a questão do Ramadã, né? Que são comemorações culturais que tomam aspectos religiosos justamente pela característica religiosa do Estado, de cada momento. Então, desculpe, a gente saiu um pouco do Apocalipse. Mas foi maravilhoso. Para a gente entender essas lógicas, entender que tudo tem um fundo filosófico. E a gente precisa respeitar esse fundo filosófico. Não quer dizer que eu pratique a liturgia, mas se eu compreender a liturgia, eu verei a beleza que está por trás de um rito. Como a gente vê a beleza num congado, a beleza numa festa de Moçambique, a beleza numa folia de reis, são elementos culturais que absorveram cultura religiosa porque era cultura. Mas são movimentos muito mais, são movimentos de uma sociedade, movimentos de um povo, movimento de pessoas que construíram uma história, contando lá no Congado a história de Chico Rei, né? Lá do século XVIII, e assim vai, né? Contando a vinda da África, a dificuldade pela qual passou, tudo ali está no cântico, né? Que são festas culturais, folclóricas no sentido de folk, ou seja, povo. Folclórico não quer dizer invencionice, folclórico, né, vem de folk, quer dizer povo, né? Sociedade, comunidade, ou seja, aquilo que é típico da sociedade. Gente, isso é coisa belíssima. A gente precisa ter olhos para enxergar, mas para isso precisa conhecer, para poder valorizar. Se a gente conhece, a gente valoriza. Se a gente não conhece, a gente despreza e critica. E aí está o erro. Desprezar o que não se conhece, criticar o que não se conhece, é um erro conceitual. Terrível. Meu amigo, tomamos mais do seu tempo do que estava combinado e te ouvir foi maravilhoso, como sempre. Nós tínhamos combinado tempo? Não, combinado assim, como é de 1 hora, porque vocês têm tantas lives por aí que eu falo, a gente faz a agenda e fala, não, logo depois posso adiar, posso antecipar. Então, tanta gente que tem live que eu falei assim, vamos combinar em 1 hora, né? O padrão. Mas assim, foi maravilhoso te ouvir. Essa nova visão que você nos passou. Nova visão, não. Esse esclarecimento, esse rememorar do Apocalipse com uma nova lente para aqueles que tinham pavor, ou que não conseguiam ler, ou tinham interpretações assim catastróficas. Então, os esclarecimentos agora do final, apesar da gente ter fugido do tema, foi providencial por essa semana que a gente vai passar. Esse relembrar, esse pegar no tranco de novo, de refletir novamente o que aconteceu, aí parece que, não, agora vou pegar no tranco de novo. Aprendi de novo as lições do Cristo. Então, o mito do eterno retorno. Aprende de novo. A gente precisa desse tranco de vez em quando, que a gente vai dando aquela folgada, vai ficando tudo cômodo, e aí a gente precisa do empurrão. Então, esse mito do eterno... Eu adorei, eu anotei aqui, às vezes eu não estava te olhando, porque eu estava escrevendo. É curtinho. Coloquei aqui para ler. E queria agradecer a todos que assistiram agora ou que vão assistir depois. A você por esse carinho que tem, por ceder sempre seu tempo de bater um papo com a gente.
de nos esclarecer, de abrir nossa mente. Eternamente grata a você, nós do Trilha e eu também em particular. Muito querido, muito Eu que obrigada. agradeço, viu? Eu que agradeço, Tereza, agradeço a você, a Jane, a toda a turma aí do Trilhas, que eu sempre acompanho. Nem que seja um minutinho, eu entro, vejo um pouquinho. Ontem eu entrei, peguei um pouquinho da live que estava tendo. Aos domingos eu adoro as músicas, então eu sempre sigo. Então eu sou assim, um trilheiro, Um né? trilheiro. Embora não. Sou um trilheiro, embora eu não conheça pessoalmente nenhum de vocês, eu sou esse trilheiro do Trilha Espírita, porque eu me encanto com o encantamento que as pessoas têm das coisas de Deus. Quando eu vejo pessoas que se encantam com a mensagem do Cristo, que se alegram com a mensagem do Cristo, eu me alegro com essas pessoas. Eu me sinto em família com essas pessoas. Então, assim, é isso que eu vi em vocês no Trilha Espírita. Eu vi, né, pessoas assim, bem, todas elas envolvidas, todas elas entusiasmadas, todas as pessoas entusiasmadas, fazendo com gosto, com alegria. Então eu gosto muito disso e eu me senti assim muito feliz quando fui convidado para estar com vocês, né, já lá desde a primeira vez com o nosso saudoso amigo, né, É, o Milton, é. Mergo, né, que retornou, né, com méritos ao mundo espiritual, e senti sim o retorno dele, porque foi um amigo que eu fiz, né, aqui no nossas lives, e com vocês, né, e sigam esse trabalho, sigam essa trilha, né, continuem trilhando, sejam trilheiros, mochileiros, mas continuem trilhando, porque faz muito bem para muitas pessoas. E todo mundo que se encanta com o Evangelho, que se encanta com Jesus, pode ter certeza, é meu amigo, é minha amiga, e eu me torno assim aquele amigo desde criança, né? Porque eu também encanto com essas pessoas que se encantam com Jesus, que se encantam com o Evangelho. Então, muito obrigado pela oportunidade, Deus lhes pague por esse carinho que vocês têm para comigo, carinho que eu não faço por merecer. Muito obrigado mesmo, que Deus Nós abençoe é que vocês. agradecemos essas lindas palavras. Também não fazemos por merecer, apenas somos, como diz a Lame, aprendizes de Jesus e cada vez mais nos apaixonando por Ele. Isso é verdade. Muito obrigada, meu amigo, e até uma próxima live que com certeza a gente vai te chamar. Grande Estou à abraço no disposição. coração. Obrigado para vocês também. Até.